126 milhões de dólares. Então, aqui ao meu lado está o diretor Colendo, ele vai acabar de se apresentar e começar. Eu sou Joaquim Colemba, sou assistente de projetos da organização Círculo Rastafari de Benguela, certo? Ok. Ilustres, conferência de imprensa sobre o Fundo Global GC7, nota relativamente à nota de repúdio apresentada pela sociedade civil de Benguela. Bem, ora vivas, estimados internautas do Benguela 7, nós estamos aqui junto na sala de conferência da ESAGO, Saneamento Básico de Benguela, onde vai acontecer a conferência de imprensa. A conferência de imprensa é essa da organização da sociedade civil em Benguela, em conjunto com a organização da sociedade civil na província do Kwanza Sul, onde que vão se discutir os financiamentos do Fundo Global, aqueles financiamentos, os financiamentos que vão levar financiamento que está alocada para o solto do combate ao HIV-Sida e malária e tuberculose. A sociedade civil reclama mesmo porque não tem tido achados quanto a pentecose. O conteúdo está já no ar e o momento com a Derek Chiuca, um dos organizadores desta conferência de imprensa. Vamos acompanhar. Rede angolana das organizações da sociedade civil de combate à SIDA, tuberculose e malária. Companheiros de luta, a situação está difícil para as organizações da sociedade civil angolana. Em Benguela e Kwanza Sul, ainda temos algumas organizações a desenvolverem ações comunitárias com o apoio do Fundo Global. Em Benguela, Uambo, Lunda Sul e Cunene, não temos organizações a trabalhar com financiamento do PEPFAI, que está nessas províncias, mas só apoia o trabalho comunitário através de organizações americanas ou internacionais. Nas demais províncias, não há financiamento comunitário e as organizações estão a morrer. Compreendo a frustração de um ativista que, durante a longa caminhada, acreditou que o país, através dos apoios de organizações internacionais, haveria de melhorar a qualidade de vida dos angolanos, particularmente das pessoas vivendo com VIH e SIDA em Angola. A situação é preocupante. A maior parte das organizações está a fechar as portas por falta de financiamento. Os agentes comunitários de saúde estão amarrados, sem alternativa de trabalho. As pessoas vivendo com HIV-Sida estão a desistir do tratamento por causa da fome e de apoio social. O número de novas infecções por VIH está a aumentar e o número de mortes relacionadas com a SIDA também. Continua a haver rupturas de antirretrovirais, de testes, de reagentes e de preservativos. Não há investimento comunitário, nem dinheiro para as campanhas públicas para a mudança de comportamento. Não há apoio alimentar para as pessoas vivendo com o HIV, porque não há sensibilidade para apoiar os que sofrem e precisam. O estigma e a discriminação estão a afetar as pessoas da luta e os grupos de ajuda mútua desapareceram. Deixamos de ser solidários e a saúde passou a ser apenas hospitalar. Ninguém fala da prevenção,
e quando fazem é para justificar respostas mediatilizadas. A política comunitária de saúde e o seu plano estratégico continua em stand-by e ninguém sabe a versão final. Levou em conta a consulta e contribuição da sociedade civil. Não está fácil, mas nós que dedicamos toda a vida a ajudar Angola e os angolanos a lutar pela vida, fazendo luta contra a SIDA, num compromisso de todos os dias, não podemos desistir agora. As pessoas acreditam e continuam conosco. A missão ainda não terminou. Vamos continuar a lutar pelos nossos direitos. Direitos à saúde, direitos à vida, que é o nosso maior bem. Mas vamos continuar a fazer a nossa caminhada de forma organizada e participativa, sem deixar ninguém para trás. Os fortes devem ajudar os fracos, mas ninguém deve parar agora, porque parar é desistir, e desistir é o fim da missão, e a nossa marcha continua. Vamos fazer caminhando pelas pessoas, famílias e comunidades sofridas e vulneráveis. Vamos continuar a lutar para fazer ouvir a nossa voz, mas de forma organizada, sem ofensas e sem foros próprios, melhor. A sociedade precisa de saber que não estamos satisfeitos com a resposta nacional à epidemia da SIDA e que entendemos que não estamos a aproveitar bem os apoios internacionais, nem valorizar a contribuição comunitária. A vida faz-se nas comunidades e nós somos as comunidades. A sociedade deve saber que o governo pode fazer mais e que o setor privado deve apoiar mais, através da responsabilidade social. A luta é de todos, devemos participar. As comunidades fazem a diferença. Por isso, deixem as comunidades liderarem. Este foi o desabafo do presidente da NASO e vice-presidente do Mecanismo de Coordenação Nacional, fruto da situação em que Angola está a viver no novo pacote de doação do Fundo Global. Senhoras e senhores, Angola está a beneficiar-se de um financiamento de 126 milhões de dólares norte-americanos para as componentes da SIDA, tuberculose, malária, para 3 províncias do país, sendo Benguela, Bié e Kwanza Sul. Senhoras e senhores, as organizações da sociedade civil de Benguela e Kwanza Sul, com o apoio solidário do Bié, apresentaram à Sua Excelência, Senhora Ministra da Saúde, Doutora Silvia Lutucuta, uma nota de repúdio pela não inclusão de mais organizações da sociedade civil nas 3 províncias e o descontentamento pelo facto das organizações como a World Vision ser um subrecipiente dos fundos para a malária e trabalhar sem parceria nenhuma com organizações nacionais, com o mesmo plano de distribuição de mosquiteiro para este novo pacote. No triênio de 2021-2024, a organização ADPP Angola
como subrecipiente dos fundos para a SIDA e tuberculose, também foi implementadora nas províncias de Benguela e Kwanza Sul. As organizações da sociedade civil das duas províncias entendem que para a luta contra a SIDA, tuberculose, malária, o financiamento constitui uma prioridade crucial para a saúde pública, não apenas em Angola, mas em todo o mundo. Neste contexto, a inclusão de uma variedade de organizações da sociedade civil é recomendável para garantir uma resposta eficaz e abrangente a esse desafio de saúde e olhando para a extensão das províncias e seus municípios. As organizações subscritoras desta nota de repúdio fizeram parte de todo o processo de diálogo nacional inclusivo, na concepção da elaboração da referida proposta do GC7, avaliada em 126 milhões de dólares norte-americanos. Para as províncias de Benguela, Bié e Kwanza Sul. De concreto, não se sabe quanto da doação do Fundo Global para o GC7 será disponibilizado para as atividades comunitárias, porque devem ser desenvolvidas pelas organizações nacionais. Senhoras e senhores, a situação é crítica e preocupante. Diariamente, em Angola, milhares de pessoas abandonam o tratamento e morrem por SIDA, malária, tuberculose. Porque o plano estratégico para o componente comunitária e assistência alimentar às pessoas vivendo com HIV e doentes de SIDA não é prioridade e nem tem se levado em conta. A província de Benguela registra um número acima de 900 pessoas que abandonaram o tratamento. O município do Lubito, como exemplo, registrou acima de 290 pessoas que abandonaram o tratamento por falta de assistência alimentar. A ausência de financiamento às organizações que trabalham com estes grupos-alvo, não é admissível que o país receba uma doação de 126 milhões de dólares norte-americanos, apenas 3 organizações para a província de Benguela, 2 para a província do Kwanza Sul e 2 ou 3 que será para a província do Bié. Serão apenas estas que vão ser financiadas para 3 anos no pacote de doação do Fundo Global. Por esta razão, o Fórum das Organizações da Sociedade Civil de Benguela e Kwanza Sul, com o apoio solidário do BIE, porque o BIE vai só entrar agora no pacote, não é? Apresentam à Sua Excelência, a Senhora Ministra da Saúde, doutora Silvia Lutucuta, uma nota de repúdio apelando à abertura de um diálogo inclusivo e que se possa incluir mais organizações nas 3 províncias para melhor resposta às ações comunitárias. Senhoras e senhores, caros jornalistas, a situação em Angola continua a ser preocupante. As organizações da sociedade civil fecham as portas todos os dias, abandonam os serviços comunitários. Os nossos agentes estão a passar como trabalhadores das organizações internacionais
porque as organizações internacionais estão a entrar em Angola, estão a ocupar o trabalho da sociedade civil, estão a ser recipientes de fundo, estão a ser implementadores. Ao olho do Ministério da Saúde, ao olho do governo da província, ao olho do governo de Angola, está-se a permitir estas falhas. Para este financiamento do Fundo Global, é totalmente preocupante. As organizações da sociedade civil dessas 3 províncias estão preocupadas, porque para termos os reais resultados, para erradicarmos a tuberculose, para erradicarmos a malária, para reduzirmos os casos novos de HIV, os casos de abandono da medicação, para podermos combater a contaminação dolosa, é necessário que as organizações da sociedade civil estejam engajadas, recebam financiamento, estejam a trabalhar. Acima de 90% das organizações da sociedade civil dessas províncias que assinaram esta nota, 17 organizações da província de Benguela, das 20 sem financiamento, 12 organizações do Kwanza Sul sem financiamento, correm o risco de encerrar as portas. O que não se entende é como o país apresenta uma proposta ao Fundo Global de que 2 organizações internacionais tenham o monopólio da gestão desses fundos. A própria ANASO, que é a rede das organizações da sociedade civil, não consegue receber pelo menos 10% desses financiamentos. A nossa pergunta é: para onde vão os financiamentos ou a doação do Fundo Global? Não se pode aceitar que mais de 70% desses financiamentos é para insumos, é para resposta ao Ministério da Saúde. Acreditamos que juntos poderíamos trabalhar e dividir melhor esses fundos para atendermos às necessidades das comunidades. Se olharmos para as províncias de Benguela, Bié, Kwanza Sul, vamos ver a ausência de informação. Não temos informações sobre essas 3 endemias. A situação é preocupante. Não se combate a malária apenas com a distribuição de mosquiteiros. Então, a sociedade civil dessas 3 províncias solicitam com máxima urgência aos governos provinciais e ao Ministério da Saúde um diálogo aberto, inclusivo, para que possamos discutir melhor estratégias de como nós podemos implementar esses fundos. Ao contrário da nossa vizinha, nossos irmãos de Moçambique, que a Monaso, que é uma rede como a NASO, beneficia-se de 10% do financiamento ou da doação que vem do Fundo Global. E preocupa-nos saber o que é que está-se a passar com Angola, como o mecanismo de coordenação nacional para o Fundo Global aceita que 2 organizações internacionais tenham o monopólio desses fundos e definem as suas políticas sem olhar a permanência da sociedade civil de Angola. Muito obrigado e estamos abertos a perguntas. Bem, está assim lançado a dados. Nessa altura agora vamos chegar à questão de perguntas e respostas, aquilo que vem andando que vai ceder a todas essas questões. São mais de 120 milhões de dólares e que foi distribuído assim a estas organizações. Vamos ouvir as questões. Parece que quem tomou a peito este processo é o PNUD.
exatamente do governo, de que lado está a bola. Porque vocês fizeram nota de repúdio para o Ministério da Saúde, né, na pessoa da ministra. Mas parece que agora o governo angolano não terá tanta voz assim, tanto quanto se sabe. Realmente, o que é que se passou? O PNUD está em Angola, se não estou em 2012 a 2004. O Fundo Global, melhor. E sempre o PNUD foi o recipiente principal desses fundos. E aconteceu o que aconteceu naquele processo da malária, não é? Que houve possivelmente algum mau justificativo dos fundos. O Fundo Global optou por continuar o PNUD a ser o recipiente dos fundos, porque é uma instituição norte-americana, o Fundo Global não tem escritórios em Angola, continua o PNUD como recipiente principal dos fundos e criou os sub-recipientes. Realmente o Fundo Global, enquanto doador dos fundos, ele também tem as suas políticas. E uma das suas políticas é dizer que eu vou dar os fundos para Angola, mas Angola tem que ter os sub-recipientes, além do recipiente principal, que é o PNUD. Agora, quem deve apresentar as propostas de como gerir, ou melhor, de como executar esses fundos, é o país. É Angola, que através do mecanismo de coordenação nacional. E para este financiamento, o PNUD, ou melhor, o Fundo Global, exigiu a inclusão da sociedade civil. Porque a sociedade civil foi obrigada a participar na construção deste novo pacote. O estranho é que depois da assinatura do acordo com o governo de Angola, após a recepção do Presidente da República à comitiva do Fundo Global, no dia 15 de maio, fomos surpreendidos de que o financiamento vai continuar nas mesmas modalidades, que é 3 organizações para a Benguela, 4ª organização é a DPP implementar, e para a componente da tuberculose VIH, para a componente da malária, a World Vision vai continuar no mesmo molde, que é pesquisas e distribuição de mosquiteiro. E o grave está que a World Vision, nas suas políticas, diz que não vai trabalhar com parceiros da sociedade civil. Vai ser ele o implementador. O que poderá vir a fazer é trabalhar com os técnicos das organizações, empobrecendo ainda mais as organizações. Então, a falha é de Angola. A falha não é do PNUD, porque o Fundo Global traz o dinheiro e Angola é que deve apresentar um plano estratégico de como vai o governo de Angola, através do mecanismo de coordenação nacional do Fundo Global, porque o Ministério não faz a gestão nem coordena esse processo totalmente. O Ministério da Saúde, o mecanismo de coordenação nacional é o representante do Ministério para o processo do Fundo Global. Tem um setor que foi criado, que é esse mecanismo de coordenação para o processo do Fundo Global. Então, a vossa visão é que, às vezes, em função da experiência anterior, Angola não tem aproveitado de forma conveniente, não é, este financiamento internacional. Vocês têm suspeições, acham que, qual poderia ser o paradeiro destes fundos sem a sociedade civil angolana neste processo? O que se acredita é que, primeiro, nós não vamos atingir nunca as metas. Porque, primeiro, Benguela tem 10 municípios e várias comunas. Kwanza Sul tem 12 municípios e várias comunas. Não é 46 comunas. Não se acredita que 2 organizações do Kwanza Sul vão dar resposta às 3 endemias ou às 2 endemias da tuberculose e VIH. Benguela não se acredita que 3 organizações vão dar resposta. Não se acredita. Outra, não se pode acreditar que a maior parte desses fundos estão a ser engolidos pelo Ministério da Saúde. Porque mais de 70% dos fundos vão para insumos, vão para equipamentos, vão para testes, vão para reabilitações de laboratórios, enfraquecendo a sociedade civil, enfraquecendo as próprias comunidades.
Então, acreditamos nós que esses fundos são bastantes e suficientes até para cobrir pelo menos 10 províncias do país. Seria de boa vontade nossa que esses fundos podíamos ter províncias estratégicas para cobrir as províncias fronteiriças, como por exemplo Cunene, Malange, Cabinda, Bié, própria Benguela, que é uma circulação internacional, Luanda, as Lundas. É necessário que essas províncias estejam a ser financiadas e ter coberturas sérias, se nós quisermos atingir realmente as metas dos 90, 90 ou 99, 99 para a erradicação dessas 3 endemias. Não acreditamos nós que com tanto dinheiro, 126 milhões de dólares, Angola não está a ter capacidade de gerir e de ter inclusão de mais organizações da sociedade civil. Torna-se totalmente preocupante. Apresentar aqui várias questões, na qual as organizações civis andam de rastros, estão sem fundo para se manter em pé. A questão que se coloca é como é que você consegue sobreviver sem dinheiro esse tempo todo? As organizações da sociedade civil, acima de 60%, não estão a sobreviver. Tem apenas o diretor, o coordenador, que lutam, que correm atrás. Praticamente as organizações estão fechadas, porque não há financiamento. Praticamente as organizações estão fechadas. Têm os seus líderes que continuam a dar a cara, continuam a lutar. Se nós formos na prática visitarmos as organizações, estão fechadas. Por exemplo, o caso da organização que eu represento, a LPS, nesse momento encerrou os escritórios com dívida nos escritórios, porque não temos. As organizações internacionais, e é uma organização que trabalha diretamente com pessoas vivendo com HIV. Nós organizamos o GAM, que é o Grupo de Ajuda Mútua. O GAM, nesse momento, nós já estávamos com mais de 100 pessoas a participarem do GAM. E o GAM está praticamente fechado. Temos a Ikumbombaca e a Moen, também outra organização que trabalha diretamente com pessoas vivendo com VIH. Se procurar, essas organizações estão a viver de escritório de outras organizações. Porque as organizações internacionais, como por exemplo PEPFAI e outras organizações, estão a vir para Angola, que deviam financiar e capacitar as organizações angolanas, agora estão a ser implementadoras aos olhos do governo angolano. E o que é que eles estão a fazer? Eles estão a dizer, não, nós vamos trabalhar com a sociedade civil. Mas o trabalhar com a sociedade civil deles é como? É tirar-nos os nossos técnicos para servi-los. E está a acontecer agora mesmo nesse financiamento do Fundo Global. Praticamente as organizações que estão a implementar são trabalhadoras, por exemplo, da ADPP. Porque a gestão completa é da ADPP. Quem paga os salários saem diretamente das finanças da ADPP. Quem compra os equipamentos é a logística da ADPP. Então as organizações estão a tornaram-se prestadoras de serviços das organizações internacionais. Que garantia e sustentabilidade Angola vai ter com as organizações nacionais, se nós somos nacionais. Então nós estamos praticamente fechados. Nós temos os líderes que continuam em pé, que sobrevivem de outras formas e sustentam as poucas ações que as organizações estão a fazer. E isso já se leva a mais de 10 anos que estamos nessa luta. E quando temos doações como o Fundo Global, o país não senta para definir concretamente como nós podemos trabalhar com esses fundos. O que as organizações tensionam fazer daqui a mais alguns dias, para dar resposta à situação, para quem é de direito desatende, Sim, nós escrevemos agora a nota de repúdio apelando à Sua Excelência a Senhora Ministra como representante do Governo e controla o setor máximo das 3 endemias, que é o Ministério da Saúde, apresentando a nossa preocupação, a nota de repúdio sobre a não inclusão, e vamos cumprir os passos. Daqui vamos escrever para o Círculo Provincial dos Deputados Assembleia, apresentar a preocupação de que vive Angola, e vamos chegar até a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, possivelmente a partir do dia 10 ou dia 15 deste mês,
Se nós não tivermos uma resposta já da Sua Excelência, a Senhora Ministra da Saúde, então vamos escrever para a Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, apresentar esta preocupação. Vamos escrever para a Assembleia Nacional. E se não tivermos resposta de nenhum órgão solidários à preocupação da sociedade civil, vamos ter que partir para uma ação mais profunda. A exclusão das organizações da sociedade civil dessas 3 províncias a participarem de qualquer um processo ligado ao financiamento do Fundo Global. Esta medida que vão tomar mais profunda, quais são? Nós estamos a seguir os passos que devem ser, de forma amigável, educada, ordenada, nós estamos a seguir. Nós vamos esperar até o dia 10, se a senhora ministra nos responde. Se não responder, nós vamos cumprir os passos. O processo arranca no dia 1 de julho, ainda há tempo para se rever o orçamento, é muito fundo. E se até dia 1 de julho não termos a resposta solidária da senhora ministra, de Sua Excelência o Presidente da República sobre este assunto, então nós vamos partir para esta ação de que as organizações que estão excluídas, porque temos pouca solidariedade das que estão, a nossa manifestação será a retirada de participar de qualquer um processo que esteja ligado ao Fundo Global, como qualquer uma reunião, capacitações, qualquer um encontro, discussões. Nós vamos nos retirar de qualquer um processo do Fundo Global, nós vamos nos retirar da participação do mecanismo de coordenação nacional, nós vamos nos retirar da rede angolana das organizações da sociedade civil, a NASO, porque estamos a ver que não há necessidade de nós sermos partícipes desses mecanismos, porque nós não lutam na realidade por nós, porque nós nem podíamos chegar até agora. Nós cometemos esse erro em 2021 para 2024 e pensamos que com a exigência do próprio Fundo Global, porque foi o próprio Fundo Global que exigiu, condicionou, que se não tiver a participação da sociedade civil neste novo processo, o processo não vai caminhar. E é o próprio Fundo Global que aceita que o processo seja o mesmo, a cópia de 2021, mantendo as mesmas organizações, as mesmas atividades, que é trabalhar com a população-chave, comunidade LGBT, trabalhar com meninas e adolescentes fora do ensino escolar e trabalhar com o PTBF, que é acompanhar as mulheres grávidas e algumas pessoas vivendo. É as mesmas políticas, são as mesmas ações, são 3 eixos que foi definido em 2021 e são os 3 eixos que está novamente para esses 3 anos nesse pacote. Um aumento de 40 milhões de dólares é o valor que se espera para a somatória dos 126 milhões. Não percebi, desculpa. Um aumento de 40 milhões de dólares é o valor que se espera para a somatória dos 126 comparativamente aos anteriores 86. De facto, justifica que Angola tenha apresentado relatórios extendidos junto ao Fundo Global. É assim, os relatórios são feitos... Sim, a nossa preocupação não está apenas com o aumento dos fundos. O aumento dos fundos é bem-vindo. A nossa preocupação está com o que nós vivemos no dia a dia, que é o aumento, porque uma coisa é o aumento dos fundos, mostra que o Fundo Global está satisfeito com as últimas implementações ou justificações que Angola está a apresentar. Isto é muito bom. Mas, na prática, nós, enquanto organizações da sociedade civil, também estamos a ver a gritante preocupação que está-se a ter, não é? Com o aumento de mortes por malária em crianças, com o aumento dos casos da tuberculose, com o aumento de novas infecções por VIH e SIDA, com o aumento pior, o aumento é do abandono. Porque o que está a acontecer é o quê? Se mais de 70% dos fundos está a ir para o Ministério da Saúde, está a ser engolido pelo Ministério da Saúde,
está a ter um aumento gritante do abandono dos medicamentos, nós estamos a brincar com os fundos. Porque as pessoas vão levantar a medicação e não estão a tomar a medicação. Falando do Ministério, quero dizer que o projeto Nascer Livre para Brilhar da Primeira-Dama, a Angela Lourenço, está a bloquear. Não, o Nascer Livre não está envolvido no pacote do Fundo Global. O Nascer Livre tem outros financiadores, como, por exemplo, o PEPFAR era um financiador, por exemplo, desse pacote e hoje tornou-se implementador. Quer dizer, deixou de financiar a sociedade civil angolana e hoje eles é que estão a implementar com os quadros da sociedade civil. O que está a acontecer em Angola é que nós estamos a ser engolidos aos olhos do governo angolano pelas as organizações internacionais. Eles chegam aqui como organizações internacionais, depois dizem que são, por exemplo, a ADPP. A ADPP não foi fundada em Angola e hoje vem com filosofia de que ADPP é Angola, para poder justificar que agora existe a ADPP Angola como se fosse uma organização da sociedade civil angolana. Por exemplo, a World Vision não é angolana e hoje vem e está na sigla WVI, que é uma organização internacional, mas nos documentos vem como World Vision Angola. E o governo angolano permite isso. E eles têm condições, porque eles têm estrutura, têm financiamento dos seus países de origem e conseguem engolir as organizações angolanas, porque nós, organizações angolanas, nós não recebemos do Orçamento Geral do Estado. Nós vivemos de financiamentos internacionais. E não se admite que nós estamos a ser engolidos pelas internacionais. E a preocupação é que está-se a morrer muita gente com a malária, a tuberculose e a sida. E o governo está a investir milhões e milhões, mas não está preocupado com o alto abandono. Porque se nós não tivermos a componente comunitária, se a componente comunitária for fraca, todo um trabalho que está a ser feito vai para a água abaixo. Porque quem sensibiliza, quem educa, quem acompanha, quem informa as comunidades é as organizações da sociedade civil. Nós somos as comunidades. Nós trabalhamos nas comunidades. Nós vivemos nas comunidades. Nós sentimos a dor das comunidades. Nós estamos ao lado sempre das comunidades. Então, é necessário que se preste atenção a isso e a preocupação é que nós temos o dinheiro suficiente. Estamos a falar no pacote passado de 86 milhões de dólares, que depois teve um outro aumento do F19 ou C19, que deu 106, na realidade são 106 milhões de dólares. E se nós formos na prática, olhando para as 5 organizações da sociedade civil que fazem parte desse processo, não gastaram acima de 2 milhões ou 3 milhões de dólares. Não gastaram. As organizações da sociedade civil não gastaram, durante os 3 anos, não tiveram benefício acima de 3 milhões de dólares. E onde é que está a ir esse dinheiro? O dinheiro volta com os salários, volta com a compra de insumos e equipamentos lá no exterior novamente. E dizemos que Angola recebeu essa doação. Então precisamos refletir na realidade e é preocupante a situação. Se não temos mais nenhuma questão, agradecemos. Muito obrigado pela vossa participação. Bem, foi assim a conferência de imprensa que denuncia mesmo o descontentamento da organização social e civil aqui na província de Benguela e ao mesmo tempo também no Kwanza Sul, todos estão aqui presentes. São mais de 125 milhões de dólares que está sendo engolido pelo Estado angolano, segundo mesmo o Adérito Chiuca, que é o órgão mesmo da organização. Benguela 7, em tempo real, está a apresentar esta conferência de imprensa que já terminou mesmo agora e agora sim vamos nos despedir. As imagens são do Bernardo Angolano, Augusto Manuel no microfone e despedimos-nos até a próxima ocasião. Fique com a paz do Senhor.